Uma jovem encontra um espelho de um demônio que concede a ela qualquer desejo, mas em troca de cada pedido, uma alma de alguém próximo será absorvida de forma assustadora. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NoldReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme Reflexo do Demônio, então preparem-se, é hora do recap. Enquanto elimina sua irmã gêmea com uma faca, Mary sente as paredes do seu quarto tremerem e de repente o portal que havia sido aberto no espelho desaparece. Alguns anos depois a casa está vazia, então Pearlie e Emily precisam retirar os bens da família dali, pois os novos proprietários irão se mudar no dia seguinte. Ao vasculhar algumas caixas antigas que foram encontradas na propriedade, Emily se depara com um diário escrito por Mary Weatherworth em 1939. Nesse momento, Pearlie afirma estar atrasada para um compromisso que fica do outro lado da cidade, e então a idosa garante que dá conta de cuidar de toda aquela bagunça sozinha. Depois que Pearlie sai de casa, Emily encontra alguns livros antigos de ocultismo e magia obscura e coloca todos aqueles itens em uma caixa para serem levados para sua loja. Antes de sair, ela dá um cartão de sua loja para o entregador, que fará a mudança, e pede que ele entregue todas as caixas naquele endereço. Dentre os itens que serão levados para a loja está o espelho onde Mary viu o portal se fechar anos atrás. No dia seguinte, Susan Gordon e sua família chegam à casa para conhecer o seu novo lar, mas Megan não está muito satisfeita com a mudança. Enquanto a senhora Pearlie lhe apresenta o segundo andar para mãe e filha, Susan avista o espelho antigo e pede que a corretora de imóveis envie alguém para tirá-lo dali. No entanto, Megan fica fascinada pelo espelho, então Pearlie lhe afirma que aquele item faz parte do inventário de bens da família, que vivia naquela casa e está à venda. Ao ouvir isso, Susan decide comprar o espelho para sua filha, na esperança de que ela se sinta menos insatisfeita com a mudança. Na manhã seguinte, enquanto caminha pelos corredores da escola, Nick encontra Charlie, sua concorrente ao cargo de presidente de turma. Após ouvir as provocações de sua adversária, a jovem entra na sala de aula e logo depois Megan aparece para conhecer os seus novos colegas de turma. Quando entra na sala, a garota se torna motivo de risada de grande parte dos alunos, que não fazem a mínima questão de esconder a estranheza causada pelo estilo da jovem. Nesse momento, Megan começa a se sentir deslocada e acidentalmente atropela um esqueleto que estava sendo usado como material de estudo na aula de ciências. Envergonhada pelo tombo, ela sai correndo da sala e Nick decide ir atrás dela para tentar amenizar a situação. Naquela tarde, as jovens fazem aula de educação física juntas e Megan revela que o seu pai morreu 4 meses atrás. Então, sua mãe decidiu sair de Los Angeles e se mudar para aquela pequena cidade. Curiosa para saber as informações contidas no diário de Mary Weatherworth, a senhora Emily decide lê-lo e descobre que a jovem trancou um demônio traiçoeiro dentro do seu espelho. Após várias tentativas frustradas de destruir aquela criatura, Mary percebeu que a única forma de se livrar dele era aprisioná-lo. Nessa hora, a idosa escuta alguém entrando em sua loja e se depara com a senhora Pearlie, que foi até lá para informar que Susan decidiu ficar com o espelho que estava na casa. Após dar o recado e entregar o número de telefone de Susan, a mulher vai embora e Emily vai vasculhar as caixas à procura dos livros de ocultismo que encontrou na casa. Naquela tarde, quando chega em casa, Megan encontra sua mãe chorando na cozinha, ao lado de um dos cachorros da família. Segundo Susan, o animal foi encontrado sem vida há poucos minutos no segundo andar da casa, e ao vê-lo, Megan fica tão abalada que decide ir para o seu quarto. De repente, alguém toca a campainha e Susan abre a porta. Nesse momento, a mulher se depara com Bill, o funcionário do cemitério de animais, que ela chamou para buscar o corpo do seu cachorro. Ao entrar em seu quarto, Megan olha para o espelho e deseja do fundo do seu coração que o seu pai estivesse ali, junto com ela. Em seguida, a jovem se olha no espelho e afirma odiar a sua própria aparência, pois acredita que seus colegas riram dela porque a acharam feia. Frustrada com todas as mudanças que estão acontecendo em sua vida, Megan
Megan decide ir dormir e no meio da noite ela recebe a visita do seu pai. Imediatamente a jovem se levanta para abraçá-lo, porém ao olhar o rosto de Gordon, ela percebe que o seu pai está com a face completamente destruída e entra em pânico. Apavorada, a garota decide fugir e ordena que ele vá embora. De repente, Susan aparece para acudir a sua filha e Megan fica aliviada ao ver a sua mãe. Enquanto a abraça, a jovem percebe que tudo não passou de um pesadelo e antes de voltar para o quarto, Susan aconselha sua filha a voltar a dormir. Na manhã seguinte, quando chega à escola, Megan conhece Jeff, o namorado de Charlie. Mais uma vez, a jovem não perde a oportunidade de zombar da aparência de Megan, mas Nick aparece bem na hora e decide acompanhar a garota até a sala de aula. Algumas horas depois, enquanto elas assistem ao ensaio de uma peça que será apresentada na escola, Megan conta sobre o sonho que teve na noite anterior e Nick afirma que talvez o fantasma do seu pai tenha ido visitá-la. Segundo ela, há rumores de que Mary Weatherworth, a antiga moradora daquela casa, fazia vários tipos de bruxarias. Certo dia, sua irmã gêmea Elizabeth acabou morrendo, mas seu corpo nunca foi encontrado. Ao final da aula, quando chega em casa, Megan conhece Bill e descobre que sua mãe o convidou para se juntar a elas para o jantar. Porém, durante a refeição, Susan e seu convidado começam a trocar olhares e são atacados por uma infestação de moscas que estão surgindo de dentro do espelho. Enquanto come sua coxinha de frango, Bill se depara com inúmeras larvas e se levanta abruptamente. Ao olhar novamente para o seu prato, o homem percebe que não há nada de errado com sua comida e decide ir embora, pois acredita estar sofrendo algumas alucinações. Segundo o livro de bruxarias encontrados por Emily, na casa da família Weatherworth, séculos atrás as bruxas usavam espelhos para criar portais entre o mundo humano e o mundo dos demônios. Elas costumavam invocar essas criaturas para ajudá-las em seus trabalhos malignos. Concedendo os mais variados tipos de desejos, esses demônios conquistavam suas vítimas e as transformavam em suas marionetes. Para evitar que esses demônios possam atravessar o portal, é necessário usar um pano de prato para cobrir o espelho. Na escola, durante o intervalo, Kim entrega para Nick um convite para comparecer à festa de Charlie, na qual ela tentará convencer os estudantes a elegê-la como presidente da turma. Inicialmente, Nick recusa o convite, porém ela sabe que essa é uma ótima oportunidade para que Megan tenha a chance de socializar com os outros alunos, então decide acompanhá-la. Ao chegar no refeitório, a jovem escuta a zombaria de alguns alunos e se sente extremamente desconfortável. Dentre os integrantes do grupinho de Charlie, Jeff é o único que se recusa a tirar sarro da novata e se sente mal por ver Megan tendo que passar por toda aquela injustiça. Enquanto a garota está remoendo todo aquele sentimento de humilhação, o espelho em seu quarto começa a sangrar e de repente, uma grande quantidade de sangue escorre do nariz de Charlie. Nesse momento, outro cachorro da família começa a latir na porta do quarto de Megan e Susan aparece para tentar descobrir o que está acontecendo. Porém, quando a mulher abre a porta, todo o sangue que estava escorrendo pelo espelho desaparece. Depois do que aconteceu com Charlie no refeitório, Megan começa a se perguntar se possui poderes mágicos, pois sente que o sangramento que ocorreu no nariz da garota foi sua culpa. Quando escuta essa teoria, Ron, o namorado de Nick, começa a acreditar que Megan não passa de uma esquisitona e decide ir embora. Na tentativa de trazer a sua amiga de volta à realidade, Nick a convida para estudarem juntas. No dia seguinte, quando elas retornam para a escola, Megan se depara com Charlie e suas amigas vestidas de preto e logo percebe que elas estão tentando provocá-la. Naquela tarde, o professor Anderson decide aplicar uma prova e caminha pela sala para verificar o desenvolvimento dos alunos. Porém, ao passar pela mesa de Megan, ele percebe que a jovem não está conseguindo resolver as questões e chama sua atenção na frente de toda a turma. Em seguida, Anderson retorna para sua cadeira e de repente começa a sentir falta de ar. Quando percebem que seu professor não está conseguindo respirar, os alunos ficam preocupados e chamam a emergência. Por sorte, os médicos aparecem
aparecem a tempo para socorrê-lo e Anderson precisa ser levado ao hospital. Neste momento, as desconfianças de Megan se tornam certezas e a jovem se convence de que possui superpoderes. Ao chegar em casa, ela encontra sua mãe vestida como uma adolescente e isso a incomoda profundamente. Rapidamente, a garota vai para o quarto e se depara com um feixe de sangue escorrendo pelo espelho. Mesmo assustada, Megan se aproxima e começa a espalhar o sangue com seus dedos. Nesse momento, ela abraça o espelho e sente as mãos do demônio a abraçando de volta. Após ingerir uma gota, a jovem escuta alguém tocando a campainha e desce as escadas para abrir a porta. Nessa hora, ela se depara com Emily e a mulher informa que é responsável por cuidar do patrimônio da família Weatherworth. Segundo a mulher, um espelho foi deixado naquela casa por engano e ela foi até lá para buscá-lo. Porém, Megan afirma que ficará com o espelho e pede que Emily vá embora. Naquela noite, os alunos comparecem à festa da casa de Charlie e todos ficam surpresos ao ver a nova aparência de Megan. Apesar de continuar usando roupas pretas, a jovem está muito mais bonita do que de costume e Jeff se sente encantado por sua beleza. Ao ver a sua amiga, Nick fica feliz por ter a sua companhia e elogia a aparência dela. Nesse momento, Jeff aparece e convida Megan para dançar. Após a dança, Megan corre para dar a notícia à sua amiga e afirma que os sentimentos que ela nutre por Jeff são recíprocos. Porém, algumas horas depois, ao final da festa, a jovem avista Jeff dentro do carro com sua namorada e ao vê-lo beijar Charlie, ela fica furiosa. Nesse instante, Megan consegue entrar na mente do rapaz e ele ordena que sua namorada saia do carro. Em seguida, o rapaz vai até a sua casa e revela que não consegue parar de pensar em Megan. Ao ouvir isso, a garota decide deixá-la entrar e o leva para o seu quarto. Enquanto o casal se beija, Jeff começa a se sentir confuso e resolve ir embora para pensar no assunto antes de fazer alguma besteira. Quando percebe que sua magia não foi forte o suficiente para fazê-lo se apaixonar por ela, Megan começa a chorar e pergunta ao espelho o que deve fazer. Ao ouvir isso, Jeff fica ainda mais assustado e afirma que Charlie estava certa quando disse que Megan é maluca. Furiosa, a jovem decide se vingar do rapaz por ter partido seu coração e de repente um par de mãos demoníacas surge para pegá-lo. Enquanto Jeff é puxado para dentro do espelho, Megan observa atentamente e quando o rapaz cai sem vida no chão, ela ordena que o demônio se livre do corpo dele. Ao ouvir todos aqueles gritos, Susan fica preocupada e corre para o quarto de Megan para descobrir o que está acontecendo, porém a menina pede que sua mãe vá dormir e afirma que fará o mesmo. Quando retorna para o seu quarto, Susan confessa para Bill que está preocupada com sua filha, pois ela parece estar se sentindo muito perdida e solitária. No dia seguinte, Charlie é eleita como presidente da turma e ao ver a tristeza estampada nos olhos de Nick, Megan afirma que irá ajudá-la a reverter aquela situação. Naquela manhã, enquanto Megan está na escola e Susan sai para o trabalho, Emily decide invadir a casa para recuperar o espelho, pois sabe que aquele objeto abriga uma força maligna muito perigosa. Nesse momento, ela é recebida pelo cachorro da família e sobe as escadas para chegar ao quarto de Megan. Em seguida, Emily retira um pano preto de dentro de sua bolsa para cobrir o espelho. Porém, ao tocá-lo, ela tem as palmas de suas mãos machucadas e decide fugir. Enquanto a mulher desce as escadas rapidamente, o cachorro entra no quarto e se torna mais uma nova vítima do espelho demoníaco. Deixe o seu F pro doguinho. Mais tarde, durante a aula de natação, Megan vê a oportunidade perfeita para se livrar de Charlie e usa os seus poderes para tentar arrastá-la pro fundo da piscina. Porém, a jovem consegue nadar até a borda e após quase se afogar, ela ataca Nick, pois acredita que era ela quem estava tentando afogá-la. Ao presenciar o ataque, a professora decide intervir e expulsa Charlie da piscina. Furiosa, a garota vai pro vestiário e durante o banho ela percebe que a água acabou.
De repente, a jovem escuta alguns barulhos vindo do cano e mais uma vez tenta abrir o chuveiro. Nessa hora, uma grande quantidade de gás começa a vazar do encanamento e a garota tenta fugir do banheiro para pedir ajuda, mas a porta está trancada. Desesperada, Charlie grita por socorro, mas ninguém consegue escutá-la e o corpo da jovem começa a ser queimado pela fumaça. Minutos depois, ao final da aula de natação, o grupo de meninas caminha até o banheiro para tomar banho e ao abrir a porta, todas elas entram em pânico, pois se deparam com o corpo de Charlie coberto de sangue. Depois do que aconteceu com a jovem, todas as alunas começaram a achar que Nikki estava envolvida, pois ela tinha motivos para querer se livrar de sua concorrente. Todos ainda estão abalados pelo incidente quando Megan se aproxima de sua amiga e a parabeniza por ter conseguido o cargo de presidente da turma. Ao ouvir isso, Nikki se surpreende com a insensibilidade da garota e após fazer algumas perguntas, ela descobre que Megan está envolvida naquele acidente. Apavorada com tamanha crueldade, Nikki afirma que Megan é louca e se afasta, pois não quer manter a amizade com uma demente. Quando chega em casa, Megan encontra sua mãe e Susan revela que o seu outro cachorro também desapareceu. Apesar de estar preocupada com o animal, ela tenta manter a sua atenção em sua filha e a convida para sair para jantar naquela noite. No entanto, Megan afirma que está ocupada e infelizmente terá que recusar o convite. Ao ouvir isso, Susan começa a se sentir culpada por sua filha estar se afastando e afirma que fará tudo o que estiver ao seu alcance para que elas possam reconstruir o seu relacionamento. Após agradecer a sua mãe pelas palavras, Megan vai para o seu quarto e encontra um pano preto no chão, então percebe que alguém esteve ali. No dia seguinte, quando chega à escola, Megan tenta consertar as coisas com Nikki, mas a jovem passa o dia inteiro tentando evitá-la. Quando percebe que Nikki não quer mais ser a sua amiga, Megan decide usar os seus novos poderes contra ela e começa a fazê-la sentir fortes dores no estômago. Enquanto Nikki está paralisada, sem conseguir se mover, Megan revela que o espelho da casa da família Weatherworth concedeu poderes a ela e pode fazer o mesmo por Nikki. Em seguida, Megan confessa ter sido responsável por eliminar Charlie e nem imagina que Kim está dentro de uma das cabines ouvindo toda a conversa. Ao tentar convencer Nikki de que cometeu um crime para ajudá-la a se tornar presidente, Megan deixa escapar que também eliminou Jeff, mas garante que no caso dele foi um acidente. Como Nikki é sua amiga, Megan não quer correr o risco de perdê-la e tenta convencê-la a reatar a amizade. Com medo de se tornar a próxima vítima, Nikki afirma que está ocupada naquela noite, mas afirma que ligará para sua amiga assim que possível. Assim que Nikki sai do banheiro, Megan abre a cabine onde Kim está escondida e a jovem percebe que a demente sempre soube que ela estava ali. Depois de ser atacada por Megan, Nikki vai ao encontro de Ron e pede o carro dele emprestado. Antes de sair, a jovem pede que o seu namorado vá para casa e espere por ela. Após eliminar Kim com um caco de vidro, Megan dá início à segunda etapa do seu plano maligno. Enquanto isso, Nick dirige até a casa da senhora Pearlily e pede que a mulher responda algumas perguntas sobre a casa da família Weatherworth. Depois de obter todas as informações necessárias, Nick decide ir até a loja de Emily e descobre que foi Elizabeth quem invocou o demônio e o aprisionou no espelho. Na tentativa de deter o demônio, Mary decidiu eliminar a sua irmã gêmea, mas agora o espelho possui uma nova marionete. Segundo Emily, Megan não é uma pessoa má, apenas está sofrendo forte influência do demônio. Para salvá-la, Nick terá que se livrar do que quer que esteja dentro daquele espelho. Quando a jovem está prestes a ir embora, Emily afirma que buscará alguém para ajudá-las e aconselha Nick a não entrar naquela casa sozinha. Em seguida, a mulher liga para o padre Jeffrey, porém antes de completar a ligação, ela recebe a visita de Megan e acaba sendo eliminada por ela. Naquela tarde, Ron está em casa preparando seu sanduíche na cozinha quando escuta um barulho vindo do segundo andar e decide ir até lá, pois acredita que Nick acabou de chegar. Ao entrar no banheiro, o rapaz encontra o corpo de sua namorada mergulhado na banheira e a ajuda a sair de lá. Enquanto Ron tenta levá-la para o hospital, Nick começa a beijar
beijá-lo e de repente ela tenta afogar o rapaz na banheira. Nessa hora, a verdadeira Nikki aparece e começa a procurar pelo seu namorado. O que a jovem nem imagina é que no andar de cima, Ron está sendo atacado por uma cópia criada por Megan e acaba sendo eliminado. Quando encontra o corpo sem vida do seu namorado, Nikki entra em pânico e logo se depara com seu clone sorrindo de forma assustadora atrás da porta. Após vê-la, a criatura desaparece e a jovem escuta o telefone tocar. Ao atendê-lo, Nikki escuta a voz de Megan e pergunta o motivo dela estar fazendo tudo aquilo. Nessa hora, a garota revela que Emily morreu e pede que Nikki vá encontrá-la em sua casa. Ao final da ligação, Megan escuta sua mãe batendo na porta e Susan a convida para jantar, mas a jovem afirma não estar com fome e pede que ela vá embora. Minutos depois, Megan se sente arrependida pela forma que está tratando sua mãe nos últimos dias e decide descer até a cozinha para falar com ela. Porém, ao tentar abrir a porta, a jovem descobre que está trancada dentro do quarto e logo percebe que o espelho está planejando eliminar a sua mãe. Enquanto lava a louça, Susan percebe que o seu triturador está emperrado e decide enfiar a sua mão lá dentro para descobrir o que está obstruindo. Neste momento, o triturador é acionado por conta própria e Megan escuta os gritos de desespero de sua mãe, que está tendo seus dedos destruídos. Quando finalmente consegue retirar a sua mão de dentro da pia, Susan desmaia de dor e Megan se depara com uma enorme quantidade de tinta preta jorrando de dentro do espelho. Logo em seguida, Nikki aparece e ao entrar na casa, ela encontra Susan, que acaba morrendo devido à enorme quantidade de sangue perdido. Cautelosamente, a garota sobe as escadas e ao entrar no quarto, encontra Megan sentada na cama. Ao ver o espelho, Nikki imediatamente tenta quebrá-lo com uma cadeira, mas logo descobre que aquele objeto é indestrutível. De repente, as jovens sentem uma forte rajada de vento tentando sugá-las para dentro do espelho e decidem fugir. Ao chegar no térreo, elas tentam abrir a porta, mas todas as saídas estão trancadas. Enquanto tenta encontrar uma passagem, Nikki percebe que Megan desapareceu e retorna ao quarto para procurar a sua amiga. Porém, ao chegar lá, Megan desaparece bem diante dos seus olhos. Nesse momento, o tufão é interrompido e tudo volta ao normal. Preocupada, Nikki entra no quarto e ao acender as luzes, ela encontra o corpo de Megan no chão. Depois de perder várias pessoas importantes, Nikki não consegue resistir ao impulso de desejar que tudo volte a ser como era antes e acaba sendo transportada para algumas décadas no passado. Ao abrir os olhos, a jovem percebe que foi levada para a mesma cena em que Mary elimina sua irmã gêmea e de repente uma criatura demoníaca começa a surgir de dentro do espelho. Porém, minutos depois, o portal se fecha e o monstro é enviado de volta para o seu mundo. Então, Nikki cobre o espelho com um pano preto para impedir que aquela criatura volte a aterrorizar os humanos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? O que fariam se tivesse um espelho que realiza desejos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!